formas de se sabotar que não fazem barulho, que não parecem graves, mas que aos poucos vão te afastando de quem você é e do que você merece viver. Não é sobre grandes erros, é sobre pequenas negligências, pequenos abandonos diários. É quando você para de se cuidar, para de se escutar, para de se priorizar e começa a aceitar uma vida no automático. Uma vida mais ou menos. Uma vida que não te representa mais. E o mais perigoso disso tudo é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Até o ponto em que você olha para sua própria vida e sente que perdeu de si mesmo. Hoje eu quero te mostrar 6 comportamentos silenciosos que vão destruindo a sua autoimagem e te fazendo aceitar menos do que você merece, sem perceber. Eu sou a Mai e por aqui eu falo sobre hábitos, rotina, construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma autoimagem forte o suficiente para sustentar a vida que você merece ter. Antes de falar dos comportamentos, a gente precisa alinhar uma coisa muito importante. A autoimagem não é só sobre o que você vê no espelho, é sobre como você se trata na vida. É sobre o tipo de relação que você constrói consigo mesmo. É sobre o nível de respeito, de cuidado, de atenção que você se dá no dia a dia. Porque no final, a forma como você vive é um reflexo direto da forma como você se enxerga. E quando essa imagem interna está fragilizada, isso aparece na sua rotina, nas suas escolhas, nos ambientes que você tolera, nas relações que você mantém e principalmente na forma como você se permite viver. Vamos então ao comportamento número 1. Se deixar sempre por último. Esse é um dos mais comuns e também um dos mais normalizados. Você cuida de tudo, resolve tudo, atende todo mundo, mas você fica sempre por último. Você adia seu descanso, adia seu autocuidado, adia decisões importantes para sua vida. E com o tempo isso vai criando uma mensagem interna. Eu não sou prioridade. E isso vai se acumulando, porque não é sobre um dia. É sobre todos os dias. É sobre constantemente se colocar para depois. É quando você se coloca de lado por tempo demais. Você começa a se sentir menos importante, menos relevante, menos merecedora de cuidado. E isso impacta diretamente a sua autoimagem. O comportamento número 2 é parar de cuidar do seu ambiente. O ambiente em que você vive fala muito sobre como você está por dentro. Quando você começa a negligenciar o seu espaço, deixar as coisas acumularem, evitar organizar, isso não é falta de tempo. Muitas vezes é falta de presença. É falta de energia direcionada para si. Porque cuidar do ambiente é também uma forma de cuidado interno. É você dizendo, eu mereço viver em um lugar que me faz bem. E quando isso para, quando você começa a viver no caos, na bagunça, no improviso constante, isso afeta a sua mente, afeta a sua clareza, afeta a sua sensação de controle. E aos poucos, reforça uma autoimagem de desorganização e descuido. O terceiro comportamento é ignorar o que você sente. Esse comportamento é profundo e muitas vezes invisível. Você sente que algo não está certo, sente cansaço, sente desconforto, sente insatisfação, mas você ignora. Você se distrai, ocupa a mente, segue no automático. E isso cria um distanciamento de si mesma. Porque sentir, parar para sentir, exige pausa, exige presença, exige coragem. Quando você evita isso, você se desconecta. Quanto mais desconectada você está de si, mais difícil é tomar decisões alinhadas com o que você realmente precisa. E mais você aceita uma vida que não te representa. Comportamento número 4. Aceitar relações e situações abaixo do que você merece. Esse é um dos mais delicados, porque envolve limite. Você tolera coisas que te incomodam, aceita menos respeito do que deveria, permanece em ambientes que te diminuem. E muitas vezes justifica. Não é tão grave assim. Dá pra levar, depois melhora. Mas no fundo você sabe. Sabe que aquilo não te faz bem. Sabe que aquilo não é o que você gostaria de viver. E ainda assim, você fica. E toda vez que você permanece em algo que te desrespeita, você reforça uma mensagem interna. Isso é o que eu mereço. E isso constrói a sua autoimagem. Quinto comportamento, viver no automático por tempo demais. Rotina, ela não é um problema, mas viver no automático é. Quando você para de questionar a sua vida, para de refletir, para de ajustar aquilo que não tá bom, você entra num estado de sobrevivência. Você só cumpre, só reage, só passa pelos dias. E isso vai te afastando de você mesmo, porque você não tá mais escolhendo, você tá só seguindo.
E quando você não escolhe a sua vida, você perde conexão com ela. E isso enfraquece a sua identidade. O sexto e último comportamento é se acostumar com o mínimo. Talvez esse seja o mais perigoso de todos, porque ele não dói mais. Você se acostuma com o cansaço, com a desorganização, com a falta de cuidado, com relações medianas, com uma vida que não te satisfaz. E quando você se acostuma com o mínimo, você para de buscar o que poderia ser melhor. Não porque não pode, mas porque já não acredita mais que merece. E isso é silencioso, mas extremamente limitante. Percebe como tudo se conecta? Você se deixa por último, para de se cuidar, ignora o que sente, aceita menos, vive no automático, se acostuma e aos poucos uma nova identidade se forma. Uma identidade de alguém que se abandonou e que por isso passa a aceitar menos do que merece. Agora vem a parte importante. Isso não é definitivo. Isso pode sim ser reconstruído. Não com promessas grandiosas, mas sim com pequenos retornos. Volte a se escutar, a se cuidar, a organizar o que está bagunçado, a se respeitar nas pequenas decisões. Volte a se colocar na própria vida. Porque é assim que a autoimagem muda. Não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Você não precisa mudar toda a sua vida agora. Você só precisa parar de se abandonar. Precisa voltar para si. Porque no final, a forma como você se trata define o que você aceita. Quando você começa a se tratar melhor, você naturalmente para de aceitar menos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui abaixo para eu saber. Curte o vídeo, se inscreve no canal, porque se você gostou desse, tem muito mais aqui te esperando. Eu te vejo no próximo vídeo.